Você Mais, o nosso espaço para tratar de autoestima, oferecido pela Clínica de Cirurgia Plástica Felipe Simões Pires e Grupo VSP. E hoje eu estou com o nutricionista Otto Battisti. Adoro italiano! Em geral, aliás, os italianos comem muito bem, mas também comer com saúde é super importante. Extremamente. Cada vez mais falamos sobre isso. Agora, Otto, para falar sobre a relação da nutrição e de uma dieta específica para quem vai se submeter a uma cirurgia plástica. Muitas vezes as pessoas veem a cirurgia como uma solução milagrosa e esquecem que isso faz parte de um todo, que é o nosso corpo, nosso metabolismo e tudo mais. Por que é importante manter alinhados essas duas situações? Nutrição e estética, Exato. né? Que é algo que tem vindo à tona cada vez mais, né? Os médicos têm dado, né, essa atenção, o Felipe principalmente, logo quando ele me chamou, né, ali para fazer parte ali do grupo, do corpo, do atendimento, ele já estava tendo atenção a essa situação específica do paciente. O que acontece é o seguinte, qualquer cirurgia é um processo inflamatório, né? É um processo inflamatório estético, né? O paciente passa por um bloco cirúrgico, tem anestesia, envolve medicamento no pós. E a gente não pode esquecer de um detalhe. O que o paciente está buscando com uma lipo? Ele está buscando, provavelmente, uma retirada de gordura e uma retração de pele, certo? O que envolve isso? Colágeno. E o que envolve, além disso? Massa muscular. O que o paciente vai ficar? Sem atividade física, né? Ele vai precisar se recuperar a 30 dias. Então, a nutrição é a melhor ferramenta para que a pessoa consiga ter essa manutenção adequada. E um detalhe, que muito paciente às vezes não dá bola. O intestino é a porta de entrada de todo nutriente. Se eu tenho um paciente que está com o intestino ruim em absorção, eu tenho má absorção proteica, eu tenho má absorção de aminoácidos que são importantes para construir tudo isso. Outra questão, são diversas questões, por isso que a consulta é tão importante. Antibiótico, anti-inflamatório, eles destroem microbiota intestinal. Ali no nosso intestino a gente tem a microbiota, que são as bactérias, né? Que nos protegem de tudo, elas são sinalizadoras de todas as questões da nossa vida, né? E elas vão existir ali. O que o antibiótico faz? Mata bactérias, boas e ruins, que é uma proteção, é necessário ter o antibiótico. Sim, mas é necessário contra um determinado momento. Né? Uma bactéria. Mas depois a gente precisa repor tudo aquilo. E como se equaliza, como se reestabelece tudo isso? Com a alimentação, que a gente chama de prebióticos. O que é o prebiótico? Que vem antes do probiótico, que é a vida, que é o micro-organismo. Então, as fibras fazem um papel fundamental. Se eu pego um paciente que não consome fibra, por exemplo, adequada dentro da sua alimentação, ele não tem o principal pilar, que é o prebiótico. Então, a gente está falando aqui, a gente pode entrar num campo de emagrecimento, que é um dos focos que eu faço muito também para pacientes, porque a gente também não pode esquecer o que é o mindset, né? O paciente está buscando esse desejo estético, perfeito? Que é o campo ali, eu quero resolver de forma mais objetiva, e eu acho isso valioso. E eu sempre falo, tu tá buscando saúde emocional, mas para conseguir mudar o mindset, essa sequência, tu tem que mudar os teus hábitos para manter e ter manutenção disso que tu tá investindo também, de tempo, de dinheiro e de todo esse processo inflamatório que existe dentro da cirurgia estética também, né? Então é importante o paciente entender que são etapas, né? Que ele está buscando uma fórmula ali que realmente traz um super resultado, mas que ele precisa dar sequência, mudar alguns hábitos, né? Isso é super importante para a saúde. Sim, na verdade, é bom ver a cirurgia como um restartar o sistema, dar aquele estímulo. Nossa, agora eu fiz a cirurgia, então vou começar a dieta. Ou até te pergunto, não é adequado iniciar antes mesmo da cirurgia? Alguns casos a gente tem o acompanhamento prévio, né, que a gente chama de percentual de gordura muito elevado. Os pacientes que estão buscando, por exemplo, uma lipo, existe um volume que se pode tirar de forma segura dentro de uma cirurgia estética, né? Esse é o campo mais do Felipe, mas a gente sabe que quanto menos gordura o paciente tem para fazer essa operação, menos inflamado também ele está, né? Menos oxidado as células estão. A gente sabe que o tecido adiposo, né, muito percentual de gordura, ele vai trazer uma série de comorbidades, né, com relações específicas, pressão alta, uma série de situações que são algum dos pilares complicadores para a cirurgia. Então, parece só estética, né? Eu não vou emagrecer porque, enfim, né, eu vou fazer uma cirurgia estética. Já vou lipar, não vou nem engordar. Meter o pé na jaca porque daqui a pouco eu já vou resolver. Isso atrapalha, né? Atrapalha o resultado final. E sabe o que acontece também? Promove uma sequência, porque olha só, pega esse paciente que eu vou jogar o pé na jaca total, vou comer o que eu quiser e vai ficar 30 dias em casa, amarra
agarradinho no sofá, não fazendo movimento, o que esse paciente come? Sabe quanto que ele ganha de peso? Esse é um detalhe muito importante quando a gente está também falando dessa orientação, porque tem 30 dias de baixa gasto energético, baixa taxa metabólica basal. Olha só, pensa, tu veio pra cá, tu trabalhou, tu corre isso, academia, agora tu vai fazer 30 dias de muito menos. Esses 30 dias de muito menos, tu tá gastando muito menos, só que o teu paladar não. Não, inclusive o ócio nos dá fome, né? Total. Ficou em casa, a gente pode observar finais de semana, né? Por que as pessoas têm um aumento muito grande de consumo alimentar? Porque elas estão mais em casa, porque elas estão no seu momento mais de lazer. Então isso envolve, sim, o momento. Por que o consumo noturno é maior? Porque sim, tu chegou em casa do teu trabalho, é o teu momento, né? Vira o lazer, vira o prazer, na verdade. Aí é um outro campo de dopamina, enfim, uma série de outras situações de neurotransmissores que envolvem também esse mecanismo, né? Mas que no fundo, na prática, é o consumo exagerado do carboidrato, principalmente, o carboidrato refinado, né, que acaba estando inserido muito dentro da alimentação. Até tu brincaste com relação ao Baptiste, né, do sobrenome italiano, mas é verdade, né, o italiano tem uma tendência ao consumo muito maior dos carboidratos refinados. Que são os carboidratos bem bons, né? Vamos aqui entre nós. Dá pra fazer substituição. Agora, outra pergunta. Quanto aos alimentos anti-inflamatórios, uma dieta também direcionada a isso no pós-cirúrgico ajuda muito, então? Muito, extremamente. Vou te dar um exemplo. O ômega 3 é uma estratégia fundamental que a gente não tem. É um ácido graxo essencial que a gente não tem em grande escala dentro da nossa alimentação, assim, não é hábito de consumo. Por exemplo, salmão de profundidades de oceanos extremamente profundos e gelados. O que a gente tem muitas vezes é truta corada, né? Então não é um tipo de peixe de salmão de fonte de ômega 3. Verdades que precisam ser ditas. O comércio se adapta também para esse cenário, né? Para se adaptar com relação a essa nutrição comercial. Só que existe carência, né? Existe baixo de ômega lá. E as pessoas, a gente sabe, ninguém come o salmão todo santo dia, né? A gente tem um hábito, às vezes, um sushizinho ali, aquilo outro, mas isso não é suficiente pro corpo. Então, o ômega 3 é uma estratégia que protege o coração, ajuda no refinamento do sangue, né? Abaixa a inflamação. Claro, tem diversas outras coisas, desde temperos funcionais, a cúrcuma, né? A piperina, que é o princípio ativo da pimenta preta, a canela também, enfim, tem vários compostos dentro da nossa alimentação que a gente consegue fazer. E, claro, caso o paciente tenha uma necessidade, a gente monta uma suplementação específica anti-inflamatória, que na verdade é o controle do radical livre, né? Estar vivo é produzir radical livre. A gente nunca vai anular, a gente só para de produzir radical livre quando a gente morre. Bom, então vamos continuar produzindo os nossos radicais livres. O que a gente não pode ter é muito radical livre. Essa é a grande escala. Porque equilíbrio é a base de tudo, né? Você é mais bonita, você é mais saudável, você é mais equilibrada. É por aí. Obrigada à Clínica de Cirurgia Plástica Felipe Simões Pires e ao Grupo VSP.